Olá, meu amado, tudo bem? Chegamos ao nosso quinto propósito para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje nós vamos pensar porque você foi criado para trazer outros para Jesus. Isso mesmo. Vim para trazer outros para Jesus. Vim para viver esse objetivo, esse propósito. Então, viva, meu querido, com um estilo missionário. Nossa caminhada hoje na jornada 40 dias com propósito será baseada em João capítulo 4, versículo 31 ao 42. Mas o versículo 35 já nos diz o seguinte: disse Jesus, eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Glória a Deus por isso. E é por isso que eu sei, e aliás eu acredito, que todos os cristãos conhecem ou ao menos já ouviram sobre a grande comissão, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16a. Vamos ler comigo juntos esse texto abençoador. Diz-nos o texto seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações nesta reflexão. Aliás, fala-se muito nos dias de hoje em novo estilo de vida. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, o fulano tem um estilo de vida, um jeito ecológico de ser, um jeito eclesiástico de ser, um jeito alternativo de ser. Assim, cada cristão também precisa entender seu novo estilo de vida missionário. E nós vamos refletir sobre isso neste momento que nos propomos a adorar e pensar na palavra de Deus. Seja sincero. Quando eu falo a palavra missões, você pensa em você ou você pensa nos outros? Aliás, o que é ser um missionário? Você, talvez que seja novo na caminhada de fé, na caminhada cristã, já parou para pensar sobre isso? Qual é o nosso paradigma de missionário? Agora, veja, quando vamos pensar sobre esse quesito, a gente pode dizer que não e sim são duas palavras que fazem sentido quando pensamos em missões. Não porque Deus chama algumas pessoas especificamente para esse tipo de ação missionária. Aquele que vai e atravessa uma barreira cultural e linguística, ele, para fazer Cristo conhecido em todas as terras, ele tem um chamado específico, um chamado transcultural, às vezes. Agora, todos nós somos chamados para viver missões, e a grande maioria dos cristãos nunca, eu disse nunca, sairão de sua cidade. E como vamos, então, ser missionários em nossa cidade, se considerarmos que missões é apenas para aqueles que vão para enfrentar uma barreira cultural, ou missões transculturais, ou missões étnicas? Na verdade, Jesus nos deixa missões como um estilo de vida, e nós precisamos resgatar esse princípio. Do contrário, meu querido, minha querida, nós não ganharemos a nossa cidade, nem tampouco o mundo todo para Cristo, que é o objetivo de Deus. Indo por todos os lugares e de forma natural, contextualizada, para ganharmos vidas, ganharmos pessoas para Jesus, é um imperativo divino, é um imperativo cristão. Missões é um princípio bíblico para dirigir nossa vida, dirigir nossa igreja, e não pode ser delegada a uma classe de pessoas com um chamado específico. Glória a Deus por aqueles que têm um chamado específico, mas todos nós, cada cristão é um ministro dentro da igreja e um missionário no mundo. Amém? Guarde isso no seu coração. Você é um missionário. Você tem um chamado de Deus também. Dr. Ralph Witter, missionário e professor, ele diz o seguinte: evangelismo é uma igreja crescendo onde ela está plantada. Missões é uma igreja crescendo aonde ela não está plantada ainda. Pois bem, se eu pensar que pastorado e pastoreio é um dom dado para alguém, isso não pode me impedir de entender que todos nós somos chamados para viver e fazer missões.
porque é mais abrangente, é um estilo de vida para todos os crentes salvos por Cristo Jesus. Se você não vive missões em sua vida diária, seja forte, você está em desobediência à palavra, porque para isso Deus nos criou. Tradicionalmente, missões é orar, contribuir e ir. Então, missões como estilo de vida pode ser interpretado como ser, estar e dispor. Isso mesmo, ser um missionário, estar disponível e, sobretudo, dispor do seu tempo e dos seus recursos. Amém? Esse é um desafio, mas a questão é que missões deve ser visto como uma missão de vida, querido. E é por isso que nós estamos nessa jornada 40 dias com propósito. Esta missão pessoal, ela está baseada em 3 pressupostos. O primeiro que eu quero destacar aqui é literalmente quando você entende que missões é uma missão prioritária. Atos capítulo 1, versículo 7, nos diz o texto sagrado o seguinte: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, missões está muito mais na agenda de Jesus do que discussões teológicas ou escatológicas, né? Conforme nós vimos e lemos em Atos 1:8. Aliás, com base nesse texto de Atos 1:8, eu prefiro, como pastor, ver uma igreja cheia de missionários do que uma igreja cheia de teólogos e exegetas. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: Deus nos chamou para ser testemunhas e não advogados. Glória a Deus por esse entendimento. Oxalá você entenda que tem muita gente gastando tempo com coisas que não estão na agenda e nem no radar de Jesus. Por isso, querido, chore pelas questões que Jesus chora. Volte-se para onde Jesus está indo, para onde ele está olhando. Procure-se e preocupe-se em ganhar pessoas, porque esse é o nosso negócio. Porque no final das contas, isso é a coisa mais importante para Deus: pessoas. A igreja é de Jesus. Ele é que é o advogado dela. Nós devemos viver mais sobre missões do que falar sobre missões. O segundo pressuposto é entendermos de que missões é uma missão pessoal. Quando a gente lê Atos capítulo 1, versículo 8, a gente percebe que ela foi dada a mim e a você, e que sua parte é intransferível. Só será realizada se toda a igreja que entende esse desafio e se une a esse desafio para viabilizar o propósito da evangelização. Versículo 8 do Atos, capítulo 1 diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora vejamos, muitos missiólogos simplificam dizendo: Jerusalém são as pessoas que estão perto de você. E é por isso que você precisa fazer diferença. O terceiro pressuposto que eu quero dar destaque aqui é de que missões é uma missão integral e intransferível até o fim. Ou seja, em Atos 1:8, versículo B, deixa bem claro, até os confins da terra. Você pode e deve contagiar outros, mas você nunca pode transferir sua responsabilidade, chamada e compromisso pessoal de ser bênção e até os confins da terra, compartilhar sua experiência de fé. Por isso, como nós apontamos de forma natural e prática, eu quero me voltar para o texto de Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, que diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. E aí o texto diz que ele curava enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele diz aos seus discípulos: olhem, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita
que envie trabalhadores para a sua colheita. Está vendo? Esse texto leva você a pensar sobre o quê? Leva esse texto a pensar sobre os desafios. Os desafios sempre serão maiores que nós. A colheita é grande, mas nós temos o Senhor, nós temos uns aos outros e o diabo está sozinho. Por isso, ir em direção aos perdidos. E olha o que eu quero dizer, a maioria não se deu conta que está perdida. Ir em direção aos pobres, ir em direção aos enfermos, ir em direção aos endemoniados, aos oprimidos, ir em direção aos famintos, aos analfabetos, aos drogados, aos suicidas. Isto é viver missões. E é viver missões como propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é ser igreja. É ir em direção da dor, levando o pão e a salvação, demonstrando a graça e a misericórdia, o amor e a fé em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Querido, queridão, o Evangelho é vivido de forma integral. E somente quando a igreja vai em direção à dor das pessoas, leva a cruz, leva o pão e leva a salvação, é que ela explica para o mundo o propósito pelo qual ela está aqui. Pastor Rick Warren diz, se uma só pessoa for ao céu por causa da sua vida, você terá feito uma diferença por toda a eternidade e para toda a eternidade. Ele vai mais um pouquinho ao dizer no seu pensamento, no livro que nós estamos a ler nesta campanha, que a grande comissão não é a grande sugestão. Ao contrário, a grande comissão ela é imperativa. E aí você vai me perguntar, pastor Valmir, como eu posso ser mais útil? Como eu posso fazer isso? Como viver missões como estilo de vida? É bem mais simples do que alguns teólogos querem apresentar para nós. Simplesmente, querido, abra a sua Bíblia no Evangelho de João e venha comigo agora pensando como que você pode viver missões como estilo de vida. Aliás, o texto de João 4 mostra uma analogia de Jesus, quando ele faz um paralelo da ceifa e os ceifeiros. O objetivo de Jesus no texto é claro. Ele está a falar da urgência da colheita missionária no mundo. Aliás, Jesus, o mestre por excelência, sempre aproveitou bem cada oportunidade que estava diante dele para anunciar o reino de Deus. O versículo 31 diz assim, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Rabi, come. Foi a oportunidade que Jesus precisava. Ele só precisava disso. E aí ele deixa claro de que para viver missões como estilo de vida, querido, querida, e trazer outros para Jesus, é muito simples. Mas esteja sempre atento às oportunidades da vida. Versículos 32 ao 33 diz assim, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos literalmente disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Veja, o que o texto nos revela. Jesus pega uma resposta, faz uma afirmação muito interessante, que gerou uma grande e reflexiva interrogação entre todos. E assim chamou a atenção para aquele momento, um momento de mostrar aos seus discípulos o propósito de missões. Deus sempre irá abrir portas para você, basta que você queira estar preparado, porque Deus irá lhe preparar. Marvin Darling, missionário no Senegal, ele diz o seguinte quando pensamos nessa temática. Da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar as vidas, deveríamos, como cristãos, ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo para realmente salvar as vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Para viver missões
como estilo de vida e trazer outros para Jesus, você precisa ouvir, estar atento, mas também ter discernimento quanto às prioridades da vida. Versículo 34, nós temos esse destaque bem claro. Diz assim o texto: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Querido, querida, seja forte. É para isto que nós existimos. Fazer a vontade de Deus e completar a boa obra que Cristo iniciou. Por isso, não podemos perder esses dois grandes objetivos diante do que está diante dos nossos olhos. Servir a Deus e fazer a sua vontade. Carl Aaron, ele diz, como teólogo cristão, que o evangelho só é boa nova, só é boas notícias se chegar a tempo. Amém? E é por isso que para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Jesus, nós precisamos dar passos de fé. E entre esses que já citamos, tem um outro que eu quero destacar aqui. Tenha sensibilidade para ver com os olhos da fé. Versículo 35 diz: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Pois bem, eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles já estão maduros para a colheita. Aleluia, glória a Deus. Com os olhos da fé é tempo de colher. E para isto, muitas vezes, é só você decidir ser bênção no seu estilo de vida, mandando uma mensagem pelo Telegram, pelo WhatsApp ou outro canal, né? Dando-lhe um presente, orar pessoalmente, encorajar uma alma sofrida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só com os olhos espirituais podemos ver os campos brancos. Você está vendo o campo branco hoje? Ou você está vendo tudo verdinho? Oswald Smith, pastor canadense, autor e advogado de missões, ele cita uma frase que eu quero compartilhar com você, dizendo o seguinte: por que alguém deveria ouvir do Evangelho 2 vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Profundo esse pensamento, mas eu quero dizer para você que para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Jesus, eu e você somos desafiados a sentir, e é o meu desafio para você nesta hora, sinta-se realizado em fazer a sua parte na tarefa de anunciar o Evangelho. Versículos 36 e 37 diz: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Não podemos fazer tudo sozinhos. Na verdade, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa jornada é o que nós nos propomos a fazer, precisamos fazer e fazer muito bem feito. Quem ceifa já está recebendo a recompensa. Então, por isso, vamos ceifar, queridos. Quem ceifa está ajuntando frutos para a vida eterna. Então, vamos ceifar. Quem ceifa se alegra. Então, vamos ceifar. Quem ora, ceifa. Quem contribui, ceifa. Quem vai, ceifa. Quem evangeliza e testemunha aqui, ceifa. Então, amado, então vamos ceifar a igreja de Deus, povo abençoado do Senhor. Aliás, Jim Elliot, cristão, protestante, missionário, ele nos deixa um pensamento que nos faz refletir sobre isso. Ele diz assim, para mim e para você: viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer senão morrer. Simples e profundo, não é? Por isso, queridos, para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Jesus, eu quero lhe desafiar
a você literalmente decidir servir sempre com a visão do todo. Isso mesmo, sirva sempre com a visão do todo. Versículo 38 diz: e eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Está vendo? Então, esse é o norte das nossas vidas. Por vezes você vai concluir o que alguém começou e por vezes você vai precisar entregar o que começou para alguém. Né? É um preparo, é uma continuidade. Sirva sempre formando discípulos para que esses deem continuidade àquilo que você começou. Quero caminhar para o final, desafiando você agora, neste momento, literalmente, a crer no poder do testemunho de uma vida, mas uma vida transformada. Versículo 39, ele diz literalmente assim para mim e para você: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Está vendo? Ele me disse, diz o texto, ele me disse tudo o que eu tenho feito, falando de experiência de fé. Este é o nosso negócio. Estamos aqui para levar mais uma pessoa para Jesus. Quem ou em quem você está pensando nesse momento? Se não fosse missões, eu e você não estaríamos aqui, nesta agência tão abençoada que é a Cibapa. A Cibapa não estaria aqui. Se não fosse missões, o Evangelho não teria chegado ao Brasil. Isso é, não teria nem saído da Palestina. Jesus pregou pouco entre os samaritanos e por isso ele realizou poucos milagres entre eles. Eles creram pelo resultado direto da obra de evangelização. Aleluia, glória a Deus. Por isso, obstáculos sempre vão existir. Sempre existiram, aliás, e vão continuar existindo. Haverá obstáculo como tradição cultural, situação financeira, acomodação dos crentes, falta de visão espiritual, avanço das seitas e religiões orientais, falta de preparo dos obreiros, mau testemunho dos evangélicos, perseguição da imprensa. Nós teremos que enfrentar, às vezes, ciladas do diabo, críticas de evangélicos de ego ferido, mas nada disso pode ser obstáculos que nos impeça fazermos a obra de Deus. Enfim, sempre haverá situações para nos intimidar. Todavia, o imperativo é ir e pregar. Por isso, viva o Evangelho. Aliás, o conde Zinzendorf, que era um dos líderes dos morávios, reformador religioso e líder da igreja morávia, ele já dizia o seguinte: meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências. Consequências pessoais para mim mesmo. Era o que ele dizia, era o que ele pensava. E é por isso mesmo que, fazendo a nossa parte, o mundo será ganho para Jesus, porque esta obra não é de homens, não depende exclusivamente de nós. E baseado nessa certeza é que eu e você podemos terminar vendo e citando o texto para concluirmos de verdade. Vamos juntos? E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Versículo 41 e 42. Que Deus lhe abençoe e que você assuma o seu papel de ser um missionário. Aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Cristo. Esta é uma frase dita por uma africana. E eu deixo ela com você. Que Deus te abençoe.